Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de Introdução às Redes de Computadores, hoje nós vamos falar sobre topologias. Antes da gente falar sobre topologia, vamos colocar aqui dois conceitos que é importante que você conheça. O primeiro é a topologia física, que basicamente é o desenho físico da rede, que descreve como que os dispositivos estão fisicamente conectados. Outra coisa é a topologia lógica, que ela diz então como que os dados trafegam dentro da rede, e elas não precisam ser necessariamente a mesma coisa. Eu estou colocando essa observação no começo desse vídeo, porque às vezes o pessoal confunde e pode não entender muito bem esse conceito de topologia. Vamos falar aí sobre alguns desenhos de rede, sobre algumas topologias, e a primeira delas é o barramento. O barramento era utilizado nas primeiras redes Ethernet que utilizavam cabo coaxial. Hoje em dia, as redes Ethernet, a sua rede LAN, como a gente falou aí no último vídeo, ela utiliza um outro tipo de topologia. Ela não usa mais esse tipo de barramento. O que é o barramento? Eu tenho um cabo, nesse caso dessas redes mais antigas era um cabo coaxial, e os demais computadores, e todos os computadores na rede, aliás, eles acessavam a rede se conectando diretamente a esse cabo. Tá? Na ponta desse cabo ele tinha um terminador, basicamente o terminador era um conector ali para que o sinal não ficasse indo e voltando, basicamente para que não houvesse problemas aí de comunicação na rede. Você informava que ali era o fim do cabo, ali era o fim da rede. Basicamente, essa era a ideia. O problema é que quando um cabo rompia, então a rede parava de funcionar. Como eu disse anteriormente, esse tipo de rede não é mais utilizado aí em redes LAN. As redes LAN hoje utilizam outro tipo de tecnologia que a gente vai ver daqui a pouco. Um outro tipo de rede aí que a gente precisa conhecer é a rede anel, a topologia anel. A topologia anel, basicamente, hoje você vai encontrar ela sendo usada em redes de fibra ótica. Nesse caso de fibra ótica, na maioria das vezes, dois anéis são usados, duas fibras são usadas, para aumentar a redundância aí da rede, porque se uma fibra romper, a outra ainda vai continuar trafegando os dados. Então é muito comum hoje, quando o pessoal fala em topologia anel, você se referir também a redes usando fibra ótica e também em redes que utilizam duas fibras para manter a redundância. Um dos efeitos colaterais desse tipo de topologia é que a quantidade de cabo pode ser alta. Se você tem muitos dispositivos e o anel tem que passar por todos eles, logo a quantidade de cabos que você vai usar pode ficar um pouco grande. Tá? Fazendo uma observação aqui, existe uma rede antiga, que faz tempo que não é mais usada, foi muito usado lá fora, inclusive, da IBM, chamada Token Ring. A rede Token Ring, na verdade, era uma mistura de topologia estrela com anel, mas a forma que o dado trafegava por ela, logicamente falando, era do tipo anel. O dado passava por todos os dispositivos um por um, mas não necessariamente a topologia física dela também era anel. Como eu disse, era uma mistura de dois tipos de topologia. Então isso eu estou fazendo esse comentário aí, até porque às vezes o pessoal fica estudando sobre essas coisas e pode confundir. Por isso que lá no começo do vídeo eu já coloquei aí que a palavra topologia, a palavra pode ter dois contextos, um falando aí sobre a parte física, sobre o desenho físico da rede, e a outra falando sobre a parte lógica. Agora, o que mais importa para a gente agora, nesse momento, eu acho que é a rede estrela, porque essa é a mais utilizada em redes Ethernet. Então, nesse caso aqui é muito fácil para determinar um problema. Nesse desenho que está aparecendo na tela, no meio você está vendo aí um quadradinho com umas setas, tal. Isso aí é o símbolo de um switch, que a gente viu aí no segundo vídeo aqui do treinamento, que é um dispositivo aonde eu vou ligar os meus computadores. Então, nesse nosso desenho aí, você pode ver que os computadores estão ligados entre si através do switch. O computador não está ligado diretamente no outro computador. Então, se um dos cabos romper,
fica fácil descobrir onde está o problema, porque apenas o computador com esse cabo rompido vai parar de funcionar. Os outros vão continuar trocando ideias na rede. Tá? Então essa é a ideia da topologia estrela. Então quando a gente fala de rede padrão Ethernet cabeado, muitas vezes a gente está se referindo à topologia estrela. E aí, obviamente, aqui a gente não usa mais aquele cabo coaxial, a gente já está falando do uso do cabo par trançado, tá bom? Bom, e aí ele também fala, né, que esse tipo de rede, obviamente, precisa de um dispositivo central, né, de um concentrador, e o que a gente mais utiliza é o switch. Bom, aqui a gente tem uma topologia chamada Hub and Spoke. Hub and Spoke, na verdade, se você está olhando aí os símbolos que aparecem nesse diagrama, você vai ver que ele é uma coisa meio redonda com umas setas um pouco diferentes do símbolo anterior. Esse daqui é um símbolo de um roteador. Então perceba que quando eu falo de Hub and Spoke, eu não estou falando de ligação dos computadores, eu estou falando na ligação das redes. Tá bom? Então imagina que cada roteador desse represente uma rede. E aí ele está falando que como que essas redes trafegam os dados. Imagina que esse cara que está aqui na esquerda, ele seja o hub. Ele é o cara principal da rede. Todos os outros três, para se comunicarem, precisam passar pelo hub. Então o hub é um cara mais parrudo, ele precisa suportar o tráfego de todas as outras localidades remotas que a gente chama de spoke. Qual que é um problema desse tipo de topologia, né? É que se o hub parar de funcionar, os outros, os spokes, param de se conversar. Né? Esse é um problema. O hub ele ajuda você a manter um melhor gerenciamento, uma melhor segurança entre a conversação das redes, porém ele é um único ponto de falha. Uma outra topologia que a gente precisa conhecer é a Full Mesh. A Full Mesh, na verdade, se você olhar o desenho, vai perceber que eu estou ligando todas as redes em todas as redes. Né? Então, ela é muito usada quando você precisa de uma rede que tenha muita redundância e muita tolerância a falhas. Porque aqui, por exemplo, como todo mundo está ligado com todo mundo, se eu perder, por exemplo, um dos links, provavelmente essas redes vão conseguir continuar se conversando uma com as outras. Né? Às vezes, até se você perder 3 links aí, ela ainda vai conseguir achar um caminho para se comunicar com as outras. Uma das vantagens aí da Full Mesh é que você consegue, então, determinar o melhor caminho. Às vezes o melhor caminho no olhômetro não é o mais óbvio. Às vezes você tem 2 saltos para chegar num determinado roteador, né, e que vai ser mais rápido do que um salto só. Né? Isso a gente vai ver um pouco melhor quando nós falarmos aí sobre roteamento. Tá bom? E um problema dessa rede, aí, como vocês devem estar vendo, é que ela pode ficar muito custosa, né? Ela pode ficar cara. Imagina você ter que ligar todas essas conexões aí para deixar elas numa rede com redundância total. E aí tem até a fórmula das conexões que você precisa, né? Então, se nós olharmos aí, esse N aí é a quantidade de redes que eu quero ligar, que nesse caso aí são 4. Então, eu vou multiplicar 4 por, entre parênteses ali, 4 menos 1, que é 3. Então, 4 vezes 3 são 12. E aí eu vou dividir isso por 2. 12 dividido por 2 são 6. Então, se eu contar aqui, ó, eu tenho 4 redes e eu vou precisar de 6 links entre essas redes. Né? Então, imagina se eu precisasse então ligar 6, 8, 10 redes numa topologia Full Mesh. A quantidade de conexões que eu precisaria entre elas seria muito grande. E para finalizar, a gente vai falar aí sobre qual que é o conceito de Partial Mesh. Então, é basicamente uma rede parcial, uma mesh parcial. Né? Eu não tenho todos aqueles pontos, eu não tenho todo mundo falando com todo mundo, mas eu tenho, obviamente, eu ainda tenho bastante tolerância a falhas. Né? E isso torna o meu custo de implementação menor. E aí o link entre os pontos, eles acabam sendo aproveitados de forma mais eficiente, porque eles provavelmente nunca vão ficar parados, né? Eles nunca vão ser subutilizados. Então isso aí são alguns
temas que você tem que pensar quando você for desenhar uma rede. Tá? À medida que o curso for passando, que a gente for falando sobre roteamento, sobre, enfim, outros assuntos aí relacionados a desempenho, essas topologias vão começar a fazer um pouco mais de sentido. Nesse momento, né, se você nunca tinha ouvido falar sobre o assunto, o importante é que você saiba do que se trata. E aí, com o tempo, você vai perceber onde que faz sentido você usar uma ou usar outra, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.